Obrigada, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Uma das coisas que me deixa muito feliz é que o curso de Arquitetura e Urbanismo esteja abrindo a Semana de Meio Ambiente. É muito significativo para a gente falar sobre arquitetura como um espaço de saúde, e não só um espaço de tecnologia, mas um espaço de saúde vinculado à tecnologia. E, desde muito tempo, a gente fala sobre o momento em que as cidades são saudáveis, as pessoas são saudáveis dentro daquela cidade, e isso é um ciclo. Quando as pessoas são saudáveis, a cidade também geralmente é saudável. Então, há um link muito forte entre os espaços e a saúde das pessoas. Quanto mais conectado estiver esse espaço com as referências bioclimáticas daquele local, com as referências sociais e culturais, mais forte a gente vai ter esse processo de saúde dentro das nossas comunidades. Então, eu acho que esse momento é um momento muito marcante para a gente discutir sobre saúde dentro da arquitetura, e eu agradeço muito a presença da professora Mislene e do professor Giovanni, que são duas figuras representativas dentro da discussão do contexto urbano e no contexto arquitetônico na cidade quanto ao conforto ambiental e a eficiência energética. Eu vou trazer aqui um pedacinho de uma história que eu acho que é muito importante da gente discutir. Como minha área vai aí pelos transportes e pela legislação urbana, eu vou trazer um pouquinho dessa discussão da saúde para dentro desse contexto. E eu vou começar pela agrofloresta. Quando os portugueses chegaram no Brasil e eles olharam para os índios, eles acharam que os índios não faziam nada, que eles eram preguiçosos. Mas, na verdade, os índios tinham entendido como é que a floresta funcionava e produzia seus alimentos, fazia suas produções dentro dessas florestas e vivia em comum com esse meio. E aí, quando a gente chegou para um processo, quando chegaram para um processo de exploração, a gente perdeu essa cultura e foi importada uma cultura europeia de produção em massa, né? E ao longo desses anos também a gente acabou vendo isso, principalmente com a chegada da Revolução Industrial, e aí a gente teve uma produção intensa de comida, de alimentos, longe das nossas cidades. Cada vez mais a gente se distanciou dessa relação. E aí eu venho com um grande desafio. Ou a gente começa a retomar aquilo que é nosso, que é entender de onde são as fontes da nossa subsistência, ou seja, de onde vem a nossa água, que não é da torneira, para onde vai o nosso esgoto, que não é para o dejeto sanitário, e aonde é produzido o nosso alimento. Enquanto a gente não souber isso, não entender isso, nós talvez não estejamos conseguindo falar sobre cidades saudáveis. E esse é um forte papel da arquitetura nesse momento. Como é que nós nos aproximamos dessas fontes de vida, né, de saúde e de vida? E aí, uma coisa que fica muito marcada é que a gente tem um distanciamento tão grande disso, que hoje, morando dentro de um apartamento, numa quarentena, as pessoas não conseguem sequer ver a luz do sol. Elas ainda mais vão ter dificuldade de onde é que vem os seus alimentos, e de onde é que vem a água, e de quanto ela consome de água. Nós não temos essa consciência de quanto o nosso espaço, a nossa moradia, o nosso viver consome dessas redes de infraestrutura. Então, quanto menos consciência nós temos, menos sustentabilidade nós temos. Então, para a gente falar sobre um desenho de cidade, para a gente falar sobre um desenho de habitação, a gente tem que se perguntar de onde vêm essas fontes naturais. Por exemplo, há relatos de alunos e de outros amigos que me dizem que eles precisam descer para a área social do prédio porque não bate sol durante esse período do ano dentro do apartamento deles. Há pessoas que não têm janela dentro de um quarto. Então, eles moram dentro de um apartamento e foi por alguma razão aprovado que aquele quarto não tivesse uma janela. A gente fala disso, mas se vocês pegarem aquele livro de história que alguns aqui conhecem bem, que fala sobre a Inglaterra em 1700 e alguma coisa, você vai ver lá a descrição, que eram as pessoas entrando e você não sabia onde eram as aberturas das casas, não tinha abertura e não tinha ventilação. Então, quando a gente cruza hoje o que as pessoas falam com o que a gente via antes da arquitetura, a gente vai ver que a nossa cidade não é saudável, já desde um contexto micro até um contexto macro.
Então, nós precisamos muito nos deslocar da nossa casa para o nosso trabalho, da nossa casa para o supermercado, e isso não é possível de ser feito a pé. E aí, um dos estudos feitos na Inglaterra mostrou que as pessoas que se deslocavam a pé e por meio de transporte público tinham mais saúde do que quem se deslocava exclusivamente por meio de automóvel. Por quê? Porque você precisava sair da sua casa, caminhar até uma parada de ônibus ou até um ponto de metrô, pegar aquele ponto de metrô, sair de lá, caminhar até o local de trabalho. Esse pequeno percurso de caminhada fazia com que as pessoas tivessem saúde. E esses pequenos percursos de caminhada, eles ajudam também a você enxergar a cidade pela qual você está transitando numa velocidade em que você consegue perceber o detalhe. Então, quando muita gente fala, não é saudável caminhar por Natal porque o sol é muito quente, o que é que essas pessoas de fato estão dizendo? Não é saudável caminhar porque o sol é muito quente e porque nós não temos árvores nas calçadas. Porque no momento em que nós tivermos árvores na calçada, isso faz toda a diferença. Então, esse processo de você pensar a cidade, pensar, aí deixo para a Mislene depois falar um pouco sobre isso, pensar as nossas praças como áreas de agrofloresta, onde pessoas que têm fome, que possam comer das árvores que tem ali, onde a gente pode se conectar com essa natureza, onde a gente pode se conectar com essas fontes de água, faz toda a diferença. Recentemente, nós tivemos um projeto que foi o da Moema Tinoco, que foi o prolongamento da Moema Tinoco. E uma das questões que me inquietou bastante no estudo da minha tese foi que quando a gente passa um sistema viário por cima dessas zonas de proteção ambiental, nós perdemos total relação com elas. Então, se antes eu chegava e dava de cara com o rio e eu via as plantações, agora quem passa por lá sequer sabe que tem um rio, sequer sabe que ali é uma área de produção de alimento na cidade. Então, nós aumentamos a poluição desses locais, embora nós tenhamos aumentado a conectividade também, né, porque daí vai fluir todos a horta que é plantada lá consegue ter um deslocamento, mas, por outro lado, eu aumento uma carga de poluição e faço com que as pessoas não vejam. Então, como é que eu aumento essa conectividade sem prejudicar a visibilidade e a conexão das pessoas com essa zona, com essas zonas de produção alimentar? Então, tudo isso é um pouco grande e confuso, mas é para dizer assim, se nós não estamos trabalhando na base, no que é mais elementar, que se chama o nosso sistema hídrico, que a gente não sabe de onde vem nosso sistema hídrico, nossa alimentação e nossa mobilidade, porque é uma coisa intrínseca ao ser humano, que é se deslocar, eu me desloco para comer, eu me desloco para ir ao banheiro, eu me desloco. Então, se a gente não está conseguindo resolver dentro da cidade, dentro do nosso morar e do nosso trabalhar, essas três bases centrais, que é andar, nos locomover, nos alimentar e saber de onde vem a nossa água, a gente não tem como discutir tecnologias avançadas e de primeira ordem. Então, foco é uma discussão intensa sobre o plano diretor, a importância desses três elementos dentro do plano diretor, e isso vai fazer com que a gente repense a nossa moradia, não como a gente via lá na década de 50, no modernismo, como uma máquina de morar, mas como um espaço pertencente à cidade e que tem toda essa conectividade com a saúde e com o bem-estar. Então, agora eu passo a palavra para a professora Mislene, para que ela venha mostrar um pouquinho melhor sobre essa escala, e em seguida a gente abre a fala para o professor Giovanni, para que, nessa escala urbana, e depois a gente abre para o professor Giovanni, para ele trazer um pouco sobre essas estratégias que podem ser trabalhadas dentro da escala arquitetônica. Obrigada, professora Miss, fica à vontade. Obrigada, Camila, pelo convite, boa tarde a todos. Dispensando apresentações, né, Mariana já fez aí a apresentação. Meu foco é na área de planejamento, projeto urbano e paisagem também, né, inserida nessa discussão. E a partir da fala de Camila, eu tinha ensaiado algumas coisas, mas desconstruí completamente tudo agora, depois da fala da Camila. Eu acho que a discussão agora permeia por dois caminhos, né, que é o desenho bioclimático e o desenho sustentável, e onde eles se encontram, pelo menos pela discussão do que Camila trouxe aí agora, né.
E nesse sentido, a gente tem uma ampla discussão, né, que a cidade, ela é resultado das ações de arquitetura. O espaço urbano, ele é foco das ações individuais, arquitetônicas, né, o que a gente vai chamar, é formado pelas escalas de pormenor. As escalas de pormenor, elas trazem aí os desenhos individualizados, mas que, ao mesmo tempo, eles devem dialogar, como o desenho viário, como o desenho pedonal, né, focado aí no desenho na escala do pedestre, o desenho arquitetônico em si, o desenho de paisagem. Então, são vários desenhos que vão formar o nosso desenho urbano. E nessa discussão, a gente tem esses dois caminhos pela fala da Camila, né? O desenho bioclimático e o desenho sustentável. Eles se encontram, na realidade, eles deveriam se encontrar, né, Camila? Eles deveriam ser a nossa ordem primeira aí, a gente entender um pouco de onde vem esses processos mais primitivos, né, que formam a cidade, como é que se dão essas conectividades para a água, toda a parte de infraestrutura urbana, que também é um ramo do desenho, né, para formar a cidade, que seria o desenho da infraestrutura, quer seja infraestrutura urbana, quer seja infraestrutura verde. E aí a gente entendendo de onde isso vem e para onde isso nos leva, né, a gente vai ter o que seria uma resposta mais adequada às exigências nossas, né, em termos de sociedade. A arquitetura, ela deve, né, ser o resultado dessa resposta à exigência, né, humana. Em primeiro ponto, a questão do abrigo, né, a nossa casa, nosso lar, né, que seria aí o nosso núcleo de afeto construído, que deveria responder às nossas exigências no sentido de bem morar, e agora a gente está refletindo muito mais nesse momento da pandemia, que não é só o morar, né, como Camila trouxe aí, a discussão nossa lá do período moderno, que seria a casa como a máquina de morar. Na realidade, a gente precisa discutir agora a casa como máquina de viver, né, como hábitat, não só a casa, mas as nossas cidades também. Então, a cidade, ela vai assumir algumas funções, e nesse sentido, a gente tem que construir um hábitat muito equilibrado, principalmente que reflete os anseios culturais, né? Então, nossas práticas de ordem cultural e social, elas vão refletir diretamente nas nossas ações e no resultado desses desenhos. Então, por mais que a gente diga, eu não gosto de trabalhar com a escala urbana, mas qualquer escala que você desenhar no nível de projeto, você vai estar interferindo diretamente na escala urbana, quer seja uma parada de ônibus que você faça, quer seja um comércio, quer seja uma residência. Ah, mas a minha residência é 50 metros quadrados, mas ela está inserida na cidade, ela vai gerar um impacto no entorno onde ela está sendo inserida. Ah, mas essa via, ela não tem conexão com outro bairro, né? Mas a via, ela está inserida dentro de um desenho que é maior, e assim a gente vai trabalhando nesse sentido de formação de cidade. Então, a primeira ordem de discussão é essa, né? Todo e qualquer desenho, quer seja o bioclimático, quer seja o sustentável, ou qualquer outro de natureza, que forme e gere essa escala chamada cidade, né? Que aí a gente amplia um pouco mais para essa escala do hábitat, né? O hábitat urbano, ela tem que responder às nossas exigências enquanto sociedade, né? Mas não só exigências culturais, sociais e políticas, mas também, né, as nossas biológicas, né? Então, na hora que Camila diz, o sol de Natal é quente, claro que o sol é quente, né? Ele chega a uma temperatura monstruosa, mas a sensação, né, vai estar relacionada à sensação térmica. Giovanni vai falar muito bem disso daí, provavelmente, mas a gente tem determinada sensação térmica a partir de determinado desenho. Se a gente está desconfortável, altera-se o desenho. Quando a gente parte para a escala urbana, essa discussão ela tem que permear pelo coletivo, né? É o coletivo que tem que sentir esse desenho e as sensações desse desenho sobre as nossas, né, funções, sobre o que a gente utiliza de cidade. E aí a gente tem um peso muito, muito grande nesse sentido na questão cultural. Se todo mundo andar de carro, o sol não vai ser quente, né? Se a gente liga o ar-condicionado, está ali razoavelmente equilibrado para a nossa sensação térmica, né? E é indiferente nesse sentido de discussão do desenho da cidade, se você está trabalhando com esse tipo de situação em que a maioria, né, não conhece a sensação a partir do desenho que é formado pela própria cidade, não vai saber nem discutir bem,
nem votar bem em ações, nem executar bem ações. E isso vai refletir diretamente, né, na grande massa que vai usar esse desenho urbano, e que é extremamente, em alguns casos, né, desconfortáveis nesse sentido. Só um segundo, gente, que atrapalhou aqui o telefone. E aí a gente precisa discutir um pouco mais, né, enquanto sociedade, principalmente no que isso reflete nas nossas legislações. Camila falou na questão do plano diretor, né? O plano diretor ele vai estar relacionado a essa legislação que vai construir esse desenho, quer seja bioclimático, quer seja sustentável para a nossa cidade, né? Ela deveria ser discutida democraticamente por todos, né? Aqueles que têm o desconforto em termos de sensação no uso da cidade e aqueles que estão confortavelmente aí, sem sentir muitos descompassos em termos desse desenho. Mas nem sempre é o que acontece, né? A gente tem aí a discussão na questão do plano maior da cidade, que é o plano diretor, que vai orientar as ações de construção e desenho dela, sendo discutida por pessoas que não, né, ou desconhecem essa prática desses termos, né, de desenhos, de escalas, né, dessas nuances, né, ou desconhece, ou tem interesses maiores aí, o que não responderia aí à questão social, né, muito mais política. Então, isso tem um reflexo muito grande na cidade que a gente constrói, né, e isso reflete também no desenho. Na escala da arquitetura, não só o plano diretor, mas também o código de obras, ele vai interferir diretamente nisso aí, diretamente nesse tipo de construção, nesse tipo de desenho, né, em nossas práticas como arquiteto. Então, focando na questão do desenho bioclimático, a gente vai entender como os elementos construídos, eles servindo, né, como filtro, né, praticamente como um filtro a partir da sua envoltura, né, ou seja, dos seus elementos que o compõem, ou seja, paredes, pisos, coberturas, o seu entorno, qualquer elemento que seja como água, vegetação, terra, entre outros, né, eles vão servir aí para tentar amenizar ou minimizar determinadas sensações. E isso vai gerar, né, uma escala maior, que seria a cidade. E essas orientações vêm a partir dessas legislações maiores. Então, se a gente não consegue entender e discutir na legislação, né, que vai recair diretamente nos desenhos da arquitetura e do urbanismo, a gente não consegue atingir, né, determinado nível de maturidade, aí, como Camila falou. Para o desenho urbano especificamente, né, a gente tem algumas condições na questão bioclimática, que é o desenho respondendo, né, dando resposta, né, a essa relação, principalmente a questão de regiões, né, climáticas. Então, a gente vai ter um desenho para determinadas regiões, quer seja tropical, quer seja quente, quer seja seco, né, vão ter desenhos completamente distintos, e na hora que a gente começa a trazer desenhos errados, né, ou desconforme, né, não vamos tirar a palavra errada, mas desconforme, né, com as condições do lugar, né, e imperando mais as condições políticas e sociais, a gente vai sentir um desconforto na cidade. A cidade, ela não vai responder adequadamente para as nossas funções, né. Isso tanto no privado quanto no público. Então, por exemplo, eu desenho uma praça em região quente, né, e seca, da mesma forma que eu desenho uma praça na região quente e úmida, não, eu não vou desenhar, não vou ter os mesmos elementos bioclimáticos, por exemplo, né? Eu vou ter que usar de estratégias diferentes. Então, é entender, né, e respeitar o meio em que a gente vive. Então, isso que Camila falou é importante, né? Você entende a cidade que você mora, né? Quais são as condições naturais, né? Quais são os elementos que imperam aí para você fazer o desenho mais adequado, né? Considerar elementos climáticos, considerar elementos do lugar, da cultura, qual é a finalidade, né, de criar alguns ambientes urbanos, né? E a gente tender aí a parar de copiar, por exemplo, desenhos, né, de outros lugares que não se acomodam a essas nossas condições locais. Então, entender o ambiente, principalmente o natural, né, que é o que a gente está inserido, né, é primordial para a questão da adequação do desenho bioclimático. Então, jamais eu vou pegar regiões climáticas distintas e trabalhar com o mesmo desenho. A exemplo aí, na escala, a gente tem a morfologia urbana, ela se trabalha completamente diferente. Se a gente pega um clima quente e seco, a morfologia, ela não vai ser igual a um clima quente e úmido.
Então, a gente tem desenhos e estratégias diferentes, né? A gente precisa, né, ter um desenho mais espaço, né, como o quente e úmido, outra a gente precisa ter um desenho mais denso, né, para controlar aí algumas sensações climáticas. Então, a gente tem essas diferenças, né, essas divisões. Na questão sustentável, Camila tem razão, né, na questão do desenho sustentável, no sentido de usar mais os nossos espaços públicos para atender algumas demandas. A questão da alimentação, ela é extremamente importante, né? Pós-pandemia, a gente já vinha com um número alto de moradores de rua, né? A gente tem associações de moradores de rua aqui em Natal, e já faz uns 3 anos que o número, ele está, assim, triplicando, né? Eu acompanho alguns grupos, está triplicando, e é uma realidade, né? E não há abrigo, né, institucional para essas pessoas, e por que não utilizar, né, como o desenho no espaço público, por que não utilizar de estratégias sustentáveis também, como a questão da alimentação nesses espaços, né? A gente vê algumas praças aí que não tem manutenção, ou espaços que não foram tomados ainda pela prefeitura para ter praças, né? Que a gente poderia, inclusive, trabalhar esse tipo de desenho mais sustentável, não só bioclimático, mas também sustentável. Então, algumas estratégias já ocorrem aqui em Natal, né, alguns canteiros, a própria população planta, o que não seria adequado, né, teria que passar aí pela secretaria, né, pela Censu, que é de serviços urbanos, mas a demanda é maior do que a fiscalização, né, e a necessidade, ela é latente. Então, não só a necessidade aí de acomodar, obviamente, nossas funções, de caminhar, né, sobre uma questão mais tranquila e harmoniosa com a sombra, mas também a alimentar, né, que tá batendo cada dia mais aí na nossa porta. Pós-pandemia, é bem provável que essa demanda, ela aumente significativamente, né? Então, os nossos espaços públicos, eles deverão atender não só um desenho bioclimático, mas primordialmente, né, um desenho sustentável, né, do ponto de vista realmente de utilizar, né, Camila citou aí as agroflorestas, né, a gente tem esses pequenos espaços também ocorrendo no espaço urbano. Então, os novos arquitetos, né, os novos profissionais que trabalham com a cidade, não só da arquitetura, terão um grande desafio aí para acomodar esses dois tipos de desenho daqui para frente, né, entender o meio, entender o lugar, o que a natureza pode ofertar, né, e como a gente pode utilizar ela na questão do desenho bioclimático sustentável. Sim, era isso, acho que ao final aí na discussão posso complementar um pouco mais aí junto da fala de Giovanni. Bom, obrigada, Miss. Realmente, a gente vai ter aí um elo muito forte. Então, é como a gente estava vendo a questão dos alimentos orgânicos, né? Abre-se uma demanda e a sociedade precisa começar a assumir essa demanda e a cobrar por essa demanda. E aí a gente tem uma demanda agora de uma cidade bioclimática e uma cidade sustentável. Abre-se essa demanda e a gente precisa cobrar por essa demanda. Então, o arquiteto, ele vai começar também a ter mais serviços nessas áreas, porque a sociedade agora também acorda mais para essa necessidade. Isso, a gente está vendo quanto é importante nesse período, né, que nem você falou, ter sol, né, aí vem a importância dos espaços livres, privados também, para garantir essa sanidade, essa saúde, né. Exatamente. Enquanto a gente antes estava dizendo assim, eu tenho uma casa, mas o jardim de trabalho, vamos passar um cimento aqui na frente, agora a gente... trabalho, suja muito, né, Cândida? Suja muito, que bom que a gente tem um quintal para poder botar o pé no chão e aterrar. Então, a gente muda muito essa perspectiva, e isso vai influenciar diretamente, não só no plano diretor, mas no Código de Obras, muito bem colocado por Mislene. E aí, gente, é uma questão de discussão de sociedade também, né, que me traz, né? Não é só uma discussão sobre o espaço físico, digamos assim, mas sobre sociedade. E aí, discutindo sobre sociedade, discutiremos sobre política. E a questão em que ponto os arquitetos podem influenciar nessas políticas, na construção dessas novas legislações e dessas novas práticas. Então, a postura política dos arquitetos, ela é muito importante. A postura ética, social e cultural dos arquitetos, ela é de extrema importância para que esse momento ele seja direcionado para essas cidades sustentáveis e bioclimáticas. Então, agora a gente coloca na mão do Giovanni a grande discussão. E agora, as nossas habitações, Giovanni?
que já estão construídas e as que vão ser construídas? Como é que vai ser? Olá, pessoal, boa tarde a todos. Tá me ouvindo bem, todo mundo? Pessoal, então, com a gente dando continuidade agora à fala de Camila e de Miss, minha eterna professora, Miss Lene, e a minha super amiga Camila Furukawa, e todo mundo que está presente aí, essa discussão sobre o desenho bioclimático, né, e como é que a gente vai ter a habitação, tendo esse olhar para o desenho bioclimático. Primeiro a gente tem que entender que esse desenho bioclimático ele é uma interpretação ou ele é uma tradução desse lugar, desse espaço que tem um clima vigente e que a gente tem que traduzir esse clima para adaptar para o ser humano ter condições mais confortáveis, mais bem-estar, mais qualidade de vida. E, como o Miss falou, isso varia bastante em função do lugar que a gente projeta. No clima quente seco, quente úmido, temperado, frio, cada lugar vai ter uma resposta desse habitat, dessa cidade, para que se trabalhe esse clima e tenha assim, um lugar de morar, uma condição de conforto melhor para esses usuários. E quando a gente busca falar de soluções, eu não consigo ver muita distinção entre soluções quando eu olho para a cidade e para a residência. As soluções elas vão aparecer quase que conjunto, porque as preocupações elas são as mesmas. Então, quando eu olho para um clima como o Natal, que é quente e úmido na nossa cidade, a gente olha para um lugar que tem muita radiação, já tem uma temperatura muito elevada, e que eu não posso ter tanta radiação assim chegando nas pessoas, nos usuários. Tá? Então, a primeira preocupação é ensombrear. Quando a gente pensa em construir uma cidade ou construir uma casa, aqui no nosso clima, a primeira preocupação é ter sombra. E como dizia Armando de Holanda, o construir frondoso, construir parecido com uma árvore frondosa, aquela árvore que ela realmente traz também a simbologia da árvore, que é sempre essencial para a nossa cidade, mas realmente são espaços, grandes coberturas que consigam realmente criar abrigo para as pessoas ficarem sobre essas grandes coberturas, tanto no espaço urbano como também no espaço da habitação, isso é necessário. Tá? Claro que no urbano essa sombra ela pode vir de várias maneiras, uma delas realmente é com as árvores, pensadas não só em colocação de árvores em canteiros centrais, que sombreiam muito poucas pessoas, mas pensar em ter árvores nas calçadas, nos passeios de pedestres, nos espaços pedonais. Pensar também nas nossas outras soluções possíveis para criar essa sombra. E também na casa a ideia é muito semelhante, né? A gente ter a sombra, já que o nosso clima tem muita radiação, e essa radiação ela é muito intensa, que nós tenhamos realmente as sombras para poder proteger, criar essa casa, esse habitat, menos com a temperatura mais amena possível, porque se você imagina um ambiente, uma pessoa que nesse momento está passando por algum problema de saúde e tal, ainda tem uma edificação que é quente para o nosso clima, essa pessoa realmente não vai estar bem, não vai estar confortável, precisa realmente de um espaço, de um meio que a cerca, que permita-lhe que ela realmente se recupere bem nesse momento, né? Então, não só as pessoas doentes, mas também as pessoas saudáveis, para que elas se mantenham saudáveis, precisam ter esse espaço que permita que elas fiquem bem e sadias. E aí a sombra, ela era super importante, mas, claro, a gente sempre tem que fazer aquela correlação, né? O que é mais importante para a minha habitação? É a entrada do sol ou a entrada da luz? Tá? Que são duas coisas, uma está relacionada com a outra, mas o sol ele também vai proporcionar um aumento da temperatura dessa habitação. Se entra aquela mancha de sol diretamente por uma janela, por um espaço, também vai proporcionar um aumento da temperatura daquele espaço. Isso pode ser bem prejudicial para o habitat. Claro que tem questões até mesmo quando a gente pensa em controle de fungos, bactérias, remoção de umidade, esse aspecto da luz do sol é super importante,
mas eu também tenho que equilibrar isso com esse cuidado da temperatura também não ficar tão elevada. E como é que a gente trabalha isso, então equalizar isso? Aproveitando a luz difusa, a luz que ela não vem diretamente do sol, aquela mancha que entra pela janela, que marca o chão, marca as paredes, mas que aproveitar a iluminação difusa, a iluminação que vem das nuvens, que vem da atmosfera. Essa iluminação, ela consegue deixar o ambiente muito, muito, muito claro. Por exemplo, eu estou aqui num espaço que não tem luz, a radiação direta, não está com a luz acesa, só estou com a luz da janela, que é uma luz difusa. E está conseguindo iluminar bem esse ambiente, e também essa luz difusa também tem essa característica de também ser uma luz que também mata germes, que também controla fungos. E, claro, a, a, tenho que pensar também no segundo elemento mais importante para a gente trabalhar cidades e habitações, depois do olhar da radiação e do sombreamento desses espaços, a gente pensar na ventilação natural, que para o nosso clima é o outro, são como se fossem os dois elementos que têm mais impacto para a gente, esse controle da radiação e essa ventilação natural. Tem pesquisadores pelo mundo que estudam a parte bioclimática que falam que se construir no clima quente e úmido é o mais difícil de todos os climas, porque existe um elemento que é primordial para se ter conforto, que sem ele não se alcança conforto, que é a ventilação natural. Se não tiver ventilação natural, a gente não tem outro jeito de ter conforto térmico que não seja por ar-condicionado. Então, a gente tem um clima super privilegiado aqui em Natal, que a gente tem muita ventilação. Então, esse elemento de condição de conforto, na nossa cidade existe em abundância. Já quando a gente parte para algumas outras cidades do mesmo clima, como Manaus, Belém, até mesmo aqui em Recife, Fortaleza, a questão da ventilação ela acaba tendo um impacto muito forte, porque a ventilação ela não é tão abundante assim nessas outras cidades. E aí, realmente, o controle a temperatura, da umidade, ela acaba sendo muito mais difícil em outros lugares. Aqui, para a gente tem como abrir uma janela, fazer uma ventilação cruzada, o vento realmente consegue penetrar bastante. Então, esses dois elementos, a ventilação e a iluminação, eles são essenciais para ter um ambiente saudável. Com a ventilação, eu consigo remover essa massa de ar que me cerca, que se eu estou em um ambiente que tem umidade, ou que tem bactérias, ou que tem vírus, que essa massa de ar ela consiga ser removida desse espaço, e a ventilação ela permite essa remoção, essa renovação dessas massas de ar, e aí, para o meu bem-estar, isso contribui bastante, e que também ajuda a evitar que se crie fungos, com que se proliferem bactérias, com que tenha-se umidade nesses espaços. Então, a ventilação ela é uma aliada tremenda, não só para a questão do bem-estar, mas também para a questão da saúde desses usuários. Tá? Então, o sombrear, para bloquear essa radiação direta, para não esquentar a edificação, mas que permita uma radiação difusa entrar, permita a luz, entrar uma luz difusa que vem das nuvens. Aliado com a ventilação, você consegue ter uma edificação muito saudável. Tá? Então, esses dois elementos estão presentes tanto na edificação, como também é essencial para o meio urbano, para o desenho urbano. Então, a gente tem que pensar também em promover o máximo que puder ventilação nos espaços públicos, para que as pessoas elas também consigam estar bem nesse clima. E aí, quando eu olho também para o clima de Natal, é um clima bastante úmido, e aí existe a preocupação de eu reduzir ao máximo não aumentar a umidade nos espaços, tanto públicos como da edificação. Então, também tenho que evitar ao máximo essa umidade, já que ela é muito alta. E como é que eu posso evitar a umidade? Mais uma vez, ventilação é uma importante aliada. Tá? Já quando eu começo a olhar um pouquinho mais para o nosso interior, que passa por momentos de seca bastante severos, a umidade ela é primordial para que a gente consiga realmente alcançar um bom desempenho
térmico, um bom conforto, uma boa condição de habitação e de uso dos espaços públicos. Então, acaba aparecendo essa preocupação em lugares mais secos, da umidade. Para a gente, nosso clima quente e úmido, essa preocupação, a gente tem que evitar a umidade, tá? Porque senão a gente vai ter desconforto, vai começar a suar, vai ter a sensação de que está mais abafado, mais quente. Isso realmente para a gente não é bom. Além de tudo, se eu tenho um espaço que é úmido e tem pouca ventilação, é um celeiro, é um espaço perfértil para a proliferação de fungos, bactérias e afins, tá? E eu acho também que é importante ter uma reflexão sobre como que essa habitação ela necessita dessa relação com a natureza, né, com o meio externo, com o elemento externo. E a arquitetura ela sempre foi quase que um tripé da arquitetura, e aí a ideia do tripé que Vitruvius sempre fala, e também os arquitetos sempre defendem a ideia do tripé, mas que o meio que nos cerca, a qualidade desse espaço e a preocupação com o ser humano, ela é um elemento que está sempre presente na arquitetura, desde sempre, que a gente percebeu que com o advento das tecnologias, iluminação artificial, ar-condicionado, ficou muito mais fácil de se construir sem ter relação com o clima, sem ter relação com o meio. E aí surge, principalmente no século XX, que realmente tinha esses dois elementos, ar-condicionado e iluminação artificial, começa a surgir o que a ONU classifica como realmente uma patologia, que chama-se a síndrome do edifício doente, que é o edifício que ele, ao invés de fazer bem para as pessoas, ao invés de ele ser um abrigo que protege e que traz bem-estar para as pessoas, ele acaba sendo um espaço que traz malefícios para as pessoas. E até uma forma de a gente saber que aquele edifício está doente é quando a pessoa ela fica um pouquinho de tempo fora desse edifício, ela já consegue sentir-se melhor por estar fora daquele espaço. Então, se ela tem esse quadro de alergia, se tem dor de cabeça, se tem alguns sente-se mal dentro daquele espaço, quando ela sai e que ela começa a sentir-se bem, a gente olha e vê, não, esse edifício realmente está doente, temos que realmente trabalhar em cima dele para evitar esse prejuízo. Mas, claro, sem olhar negativo em excesso para o ar-condicionado, não vou negar que em muitos momentos ter um controle de temperatura do espaço é essencial para a gente ter condição de conforto e bem-estar em muitos momentos, mas sempre com essa preocupação de que se eu não tenho uma boa manutenção desse ambiente com ar-condicionado, ele vai realmente causar mais malefícios do que benefícios. Tá? O ar-condicionado ele pode controlar a temperatura, a umidade, como na de baixinha também, se prolifera menos bactérias e menos fungos, mas em compensação, se eu não tenho uma boa manutenção desse equipamento, ele pode ter função contrária, ele pode propagar muito mais doença do que e fazer muito mais malefícios do que benefícios, tá? E só para encerrar essa fala inicial, uma grande preocupação também dos ar-condicionados são com relação à renovação do ar, das massas de ar, tá? Então, quando a gente pensa nesse momento agora de pandemia, e a grande preocupação agora é como é que a gente vai proporcionar a renovação desse ar, caso alguém infectado fale, espirre, ou propague algum vírus, algum patógeno no ar, que esse equipamento de condicionamento de ar ele consiga renovar, ele consiga sugar esse ar desse espaço e trazer um ar novo, e não que seja um ar do tipo split, por exemplo, que ele fica só recirculando aquele mesmo ar. Então, se tem algum patógeno disperso no ar, o ar-condicionado sugaria esse ar e jogaria de volta para o ambiente, acaba que aquele espaço realmente vai ficar com aqueles patógenos dispersos no ar. Então, também tem que ter essa preocupação, tanto em promover o condicionamento passivo da edificação, né, com ventilação, com sombreamento e evitando umidade, como também, caso a gente vá pensar no uso do ar-condicionado, pensar ele de maneira parcimoniosa, para ele trazer mais benefícios do que malefícios. Tá? Obrigada, Giovanni.
Realmente, Camila, pois, fale, posso só pegar um gancho rapidinho da fala de Giovanni fique à vontade. sobre a questão das patologias, né? Nosso clima, ele realmente é propício, né? Pela questão da umidade, mofos e outros tipos de desconforto, né? Essa questão patológica, isso também, não só na questão humana, né? Ou seja, dentro dos nossos espaços de moradia, mas também dos nossos espaços de trabalho, acontece muito, né? A gente entra agora nesse período mais chuvoso, aí a gente já tem, né, alguns cheirinhos de mofo, né, paredes, né, depende aí dos revestimentos, guarda-roupas, a roupa parece que está sempre com aquele cheiro de roupa guardada, né, começam a gente sentir claramente esse tipo de desconforto, e no espaço urbano também ocorre, né, isso a gente percebe muito pela vegetação. A vegetação, ela também sofre com essa questão da umidade alta, né, que aí também é um prato cheio para proliferar esse tipo de elementos de doença, né, o mofo em planta, né, o mofo na vegetação, entre outras pragas também, né, a gente lida também com isso na cidade. Então, também entender o hábitat também é entender que tipo de ecossistema natural a gente pode propagar em termos do nosso desenho verde, né, trazer uma vegetação exótica que vai sofrer muito com as questões patológicas em determinado clima, será que é saudável, inclusive, para nós, né? Algumas doenças vegetais, elas repercutem muito na saúde humana, né? A gente não percebe muito, mas quem tem aí, que nem Giovanna disse, rinite, sinusite, né? Chegar Uhum. perto de uma vegetação com algum tipo de problema, né, em relação à umidade, vai sentir logo. E isso também está relacionado ao desenho saudável, né, que a gente, Camila colocou muito bem aí vai ser uma das estratégias importantes da gente assumir agora na arquitetura. Esse desenho é saudável, a gente segue por ele, né, respeita a questão local, respeita a questão climática, respeita aí as respostas, né, as nossas ações humanas, então é extremamente importante. Então, essa questão patológica que acontece dentro das nossas edificações também ocorre muito no espaço urbano, né, para a gente atentar aí as nossas escolhas, principalmente do verde. Obrigada, Camila, pelo espaço. Show, Miss, é isso mesmo. Aí eu ia falar uma coisa, eu já vou puxar pelo gancho de Miss agora. Exatamente. Você conhecendo alguns outros, como por exemplo a Austrália, eles têm uma Nova Zelândia e Austrália. A Nova Zelândia, por exemplo, não teve casos, mas não teve nenhuma morte com Covid. Né? O que é que eles fazem de diferente? Que a gente não percebe. Eles têm uma segurança extrema sobre todo tipo de vegetação que entra no país. Então, por exemplo, quando a gente passa pelo aeroporto de Nova Zelândia, se você tiver uma fruta vinda de outro país, você tem que deixar lá. E eles fazem o descarte dessa fruta de maneira correta, porque se você entrar no país com a fruta, você está levando toda uma linha de fungos, de bactérias, de outras coisas que entram por meio disso. Então, eles têm um extremo cuidado com a entrada de animais e com a entrada de frutas. E se a gente pensar, o Covid, ele veio de um acesso de animais e de frutas e de outras coisas que eram exóticas àquele habitat da China. Então, essa discussão que a gente está tendo agora, ela é uma discussão global, Com né? certeza. Todas as fronteiras do Brasil, para entrada e saída de qualquer coisa, a gente vai ter sempre uma questão sobre esse habitat, né? A gente vai ter uma mudança muito intensa. E hoje, por exemplo, há uma discussão mundial sobre um fungo ou uma bactéria que tem uma praga que tem atingido a banana. E corre-se o risco da gente não ter a banana que a gente conhece hoje daqui a poucos anos, porque eles não estão conseguindo lidar com essa praga mundialmente. Então, assim, essa é uma questão muito, muito importante, porque quando a gente planta nativa e planta ela, além dela se adequar melhor ao nosso meio ambiente, às nossas condições climáticas, ela também já tem toda uma flora nela, né, digamos assim, uma fauna, uma flora nela, uma microbiota, que é daquele lugar. E aí ela não gera outros impactos, que é a grande discussão hoje da abertura de rodovias, como a gente faz, né? Quando eu abro uma rodovia, eu tenho que desmatar todo o entorno, alterar a topografia, tirar duna, um monte de coisa, e aí eu pego uma erva daninha que estava nesse ponto e eu distribuo ele por outros pontos. E quando eu olho para dentro
das habitações, como o Giovanni está falando, além da gente esperar que a vegetação esteja fora da habitação e não dentro, então a gente não tem a menor noção do que a gente consome, nem de como a gente pode manter o microclima da nossa região a partir de plantar dentro da nossa região, mas a gente também não tem noção de como o sol se move. Então, o sol, ele não fica fixo naquela posição o ano inteiro. Então, por O sol exemplo, e a lua, né? Que interfere o sol diretamente aí na questão da vegetação. vai ter uma interferência direta sobre as águas. Então, o que, que a gente vê? Numa época do ano, eu vou ter sol numa janela, numa outra época do ano, aquele sol não vai entrar por aquela janela, ele vai entrar por outra parte da casa, ou ele não vai passar por aquela parte daquela casa. Então, o projeto, seja de um edifício, uma casa, ele também vai ter que considerar essa variação do vento, do sol, períodos que a gente está, se é chuvoso ou se é intenso, porque isso faz toda a diferença. Então, quando o Mislene fala que é sustentável a gente plantar naquela região, por exemplo, numa praça, espécies que sejam nativas, também é saudável a gente podar essas espécies e pegar essa poda e reaplicar dentro desse mesmo espaço. Então, não pegar essa poda e levar para um lixão, não pegar essa poda e levar para um outro local, fazer com que o solo daquela região, ele se qualifique com aquilo ali, porque quanto mais forte essa planta estiver, menos ela vai estar frágil para essas variações. É a mesma coisa para a gente. Então, se a gente estava assistindo um webinar lá da nutrição, falando sobre a nossa flora, que aquilo que a gente come interfere no nosso comportamento emocional, imagine quando a gente está falando de um sistema grande que é esse sistema cidade e a interferência que isso tem na nossa composição como pessoas. Então, tem um filme muito bonito chamado Medianeiras, que ele mostra muito essa relação da saúde com esses espaços da cidade, com esse espaço da habitação. Então, a produção cultural ela é muito importante nesse momento, né, para a gente conseguir enxergar a arquitetura de uma forma diferente. Então, vamos expandir a nossa forma de produzir arquitetura para além da nossa legislação. Né? Vamos conseguir plantar em casa, dentro do nosso apartamento, uma florzinha que seja comestível e que a gente possa produzir, tomar um suco roxo no meio da semana. Isso. Né? E aí eu faço esse convite. Gente, vamos ficar abertos a perguntas agora, certo? A gente tem um tempo aí para as perguntas. Quem tiver querendo de todas as áreas, fique à vontade. Camila, só para fazer também uma reflexão sobre a saúde não só do corpo, mas também da mente, e destacando as correntes que estão cada vez mais ganhando força atualmente, neuroarquitetura, psicologia ambiental sempre foi também um elemento essencial da nossa disciplina, nossa ciência, né, arquitetura, e também o design biofílico, que é outra vertente que também está crescendo bastante atualmente. Estou explorando muito esse campo agora, estou adorando, né? Uma demanda nossa agora, depois pós-pandemia, né, necessária. E como tudo isso está bem relacionado, né, o conforto, a saúde, o bem-estar, a neuroarquitetura, psicologia, design biofílico, tudo tá convergindo realmente para trazer para a gente uma qualidade de vida maior, fazer com que nosso cérebro realmente seja injetado de hormônios, de elementos que tragam bem-estar para a gente, e acaba também reduzindo os níveis de cortisol, enfim, de outros elementos que fazem mal para a gente. Então, ter realmente contato com a planta, com elementos da natureza, com pedra, com verde, são essenciais. Eu vi o comentário da Gesiane aí sobre o verde, né? Eu lembrei desses aspectos e também o bem que isso faz para a nossa mente, a saúde mental. Giovanni, e uma curiosidade, né? Gosto muito de pesquisar, pesquisando um pouco sobre a questão da biofilia, né? Que até certo tempo atrás não tinha esse nome, mas alguns termos novos vão surgindo, mas é mais do mesmo, né? Isso. E aí a gente encontra também, né, curiosamente, pessoas que são biofóbicos.
que não gostam, né, dessa questão da textura, nem de tocar, nem de ver o verde, os elementos da natureza, que eu achei muito interessante, né? E aí surgem também, tendo nessa questão aí mais psicológica da coisa, a vegetação permanente, né? Aquela que imita a vegetação real, mas que na realidade é só placebo, né? Ali só. E aí é interessante, né? Que existem esses grupos também, né? Então, os arquitetos devem tomar cuidado aí pós-pandemia, né, na utilização aí do design biofílico, na construção de espaços, observar junto aos clientes que você vai projetar, se ele realmente tem uma tendência aí, né, que dialoga com a natureza, senão tem que ser aquela plantinha ali estática que imita, mas não é. Boa. Biofóbicos, Não conheço esse termo. não Interessante. é? Pois é, conversando com... Ah, esqueci agora o nome dele, do professor. Eugênio? Eugênio, conversando com o professor Eugênio. Aí a gente dialogou esses termos e encontrou É alguns. a cara dele. Uhum. Então, gente, queria também aqui falando, né, de elementos familiares, eu gostaria de agradecer a presença do meu pai, que está aqui hoje. Eita, seu furucava. O Furukawa está aqui. E é isso, gente. Então, é muito importante, por exemplo, que quando a gente perceba, a gente sinta agora, nesse momento, nós tivemos a oportunidade de vivenciar nossa habitação, nosso habitat. Então, a gente vai estar lá, olhando, poxa, chega sol nessa época do ano, mas não chega nessa, porque nós já estamos há 3 meses, né, praticamente, dentro de casa. Então, vocês estão sentindo onde é que chega e onde é que não chega o sol. Pense Estudo direto forçado, né, Camila? Uma APO Estudo forçada. Pensem em como é que esses espaços podem ser modificados para serem melhores. Então, se eu antes produzia uma habitação para você sair o dia inteiro de casa e ficar só à noite e de manhã, agora produzo uma habitação para viver, como a Miss Lene bem colocou. E aí, gente, por exemplo, uma das estratégias que a gente usou aqui em casa foi a das malhas. Durante janeiro, dezembro, novembro, dezembro e janeiro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos uma intensidade de sol muito grande que fazia com que a gente tivesse que gastar muita água para a rega do quintal. Então, principalmente da grama. E aí, o que foi que a gente fez? A gente comprou malhas e fez um sombreamento. Então, durante esses 4 meses do ano, essas malhas fazem um sombreamento que fez com que a gente reduzisse o consumo de água para a rega da grama. E agora que a gente estava precisando que o sol, não só a iluminação, mas o sol entrasse por causa da questão do mofo e da umidade dentro de casa, nós tiramos essa malha. Então, a arquitetura, ela também não precisa ser sempre permanente. Quando a gente pensa na arquitetura, parece que a gente está falando para agora, para daqui a 50 anos, e a arquitetura temporária, como que chama, Miss? Efêmera. Efêmera. A arquitetura efêmera veio mostrar que a arquitetura efêmera não precisa só ficar nas praças públicas com intervenções artísticas. Ela pode entrar nos nossos lares e servir de estratégias de melhoramento da condição climática que a gente tem. Ela pode estar na proteção solar, de ciclovias e de espaços públicos também, certo? Então, quais seriam as estratégias aí que vocês acham que a gente poderia, além dessa, né, outras estratégias que a gente poderia implementar no nosso cotidiano agora, Mislene e Giovanni, para melhorar a questão do conforto ambiental dentro das habitações, já que a gente está em confinamento sem muitas possibilidades de obra. Eu queria, Camila, só falar um pouquinho sobre as certificações ambientais que Gesiane puxou aqui no chat, a discussão. Gesiane na frente, parabéns. Nossa, Gesiane é top demais. Ela falou sobre certificação NIB, que é uma certificação americana, pensada em adaptar a edificação a soluções aquáticas sustentáveis, não só de meio ambiente, mas também outros elementos de sustentabilidade. Mas eu também faço um olhar, uma ressalva, para que a gente tem também uma certificação nacional, que a PBA edifica, que ela foi criada para o nosso contexto
climático, nosso contexto social, então, olhando para a nossa produção também arquitetônica, então ela tem realmente um olhar mais tropical, vamos dizer assim, para a edificação. Certificações ambientais, para quem não tem muita familiaridade, são formas de você conseguir avaliar, quantificar claro, certificar o quão uma edificação ela é adaptada para um contexto climático, ou quanto aquela edificação ela consome menos energia, ou quanto aquela edificação realmente ela tem baixo consumo de energia e baixo consumo de recursos naturais. Tá? Então, é uma forma de a gente quantificar e certificar isso. Aí também já pode ser um elemento, Camila, como você falou, e um exemplo para se buscar uma edificação mais sustentável, né, uma edificação mais com desenho biofílico, um desenho bioclimático, desculpa, também buscar seguir essas diretrizes das certificações ambientais. E, ademais... Quer dizer, Giovanni, que não é só ter um nome green na frente? Esse nome green a gente brinca demais, esse nome green chama de greenwash, né, como se fosse um verniz verde. Aquele projeto que pega, faz um teto jardim e já acha que por isso já está suficientemente verde por isso, ou que coloca um vidro com a película bacana e acha que por isso também já é sustentável. Existe todo um conjunto de elementos que a gente tem que olhar na escolha de cada ponto da edificação, né? Então a gente vai começar a fazer os primeiros traços do projeto, a gente já começa a olhar, tanto para arquitetônico como também urbano, já tem que começar a olhar para esses elementos que influenciam no conforto, sol, vento, topografia, umidade e afins, e isso vai coexistindo, isso vai percorrendo todas as etapas de projetação, até definição de materiais, até a organização dos espaços internos, as visuais, que a gente vai projetando e pensando tem que estar com essa inter-relação. Não adianta a gente projetar, pensar, não olhar para isso, e no final, quando está quase entregando o projeto, vou colocar uma quantidade de nível A, eu vou colocar aqui um vidro mais eficiente, eu vou colocar um brise. Então, no final do projeto, assim, as soluções, elas têm um alcance muito pequeno, assim, elas têm um impacto muito pequeno no conforto, no bem-estar e na qualidade desses espaços. Então, realmente tem que vir desde o comecinho pensando nisso, para não ficar esse verniz verde, só uma demãozinha de verde aqui na frente, só para dizer que a edificação é sustentável, quando por trás ela não é. Ziane está falando que Projeti é um site para pesquisar sobre ventos e zonas bioclimáticas. Projeto EEE. Projeto EEE. E há projetos brasileiros certificados que ela ficou impressionada com a quantidade de elementos avaliados. Muitos pensam que é só plantinhas, materiais e tais. Eu vi mais de 25 elementos. É bem complexa a certificação mesmo, Gisiane. São outras estratégias, né, que não só o verde. E é interessante também ainda nessa questão do certificado, né, em 2016 também foi criado, né, um certificado para planejamento urbano, que aí avalia, né, que aí a gente discute a questão dos loteamentos sustentáveis, bairros sustentáveis, né, que tem que assumir uma série de critérios e diretrizes aí na questão do projeto, né. Então, geração de energia nessas novas áreas, nesses novos loteamentos também devem ser seguidos como critério, não só a colocação do verde, né, que nem Giovanni disse, né, pinta lá de verde e acha que é sustentável, né, é realmente bem mais sério, né, tem uma série de critérios que devem se harmonizar e devem funcionar plenamente para que se atinja aí os certificados. Respondendo à pergunta da Camila, né, quanto o que observar, né, em relação a estratégias, né, isso, eu acho que focando um pouco mais aí nessas áreas que não são áreas de permanência, focado na moradia, né, falando de moradia, na parte de casas, observar mais, né, os espaços livres, né, a gente tem culturalmente, né, isso vem de algumas décadas, né, imperados aí por determinado tipo de desenho, principalmente na figura do veículo, a gente trabalhar à frente das nossas casas para receber nossos veículos, né, a escala do carro que conforma o desenho aí, no que a gente chama de recuo frontal da casa, e demais espaços são, assim, lembrados, né, como os bem
bem temporários, né, não tão de permanência, né, e aí é interessante agora nesse período a gente observar mais, que nem Camila colocou, né, o movimento do sol, a gente está aí lidando com duas estações, né, na pandemia a gente está observando duas estações, saindo do verão, entrando em outro momento, observar, né, a necessidade que a gente tem desses espaços livres, né, não só para cumprir função legal, né, a prefeitura pede um recuo, eu estou atendendo, não é isso, né, é uma questão psicológica, é uma questão de construção de hábitat, né, de onde você mora, é o seu ecossistema, você imaginar o seu lote como o seu ecossistema, um ecossistema que tem que te atender psicologicamente, que tem que te atender nas suas condições também de alimentação, né, no seu bem-estar, né, psicológico, físico e familiar, sobretudo, né, quem tem animais, quem tem crianças, né, sabe a importância desses espaços livres, não só no ambiente de espaço livre da casa, né, que é esse ambiente aí dos recursos e outras áreas que não tem a edificação em si, mas pensar também na questão do apartamento, as nossas janelas, né, a gente focaliza o horizonte, esse espaço também é um espaço aéreo livre que está dentro da nossa moradia, a gente usufruir mais dele, né? Os apartamentos que têm varanda, olhar a varanda não só como um elemento que está ali, né, logo depois de um espaço para entrar ventilação, como estratégia de conforto, mas também um espaço livre que eu posso trabalhar também nessa questão do bem-estar e no sentir psicológico, né? Ora chega o verde, ora chega outros materiais que trazem também certo acolhimento, né? Como a gente tem aí as madeiras, as pedras, as fontes, o barulho de água, né, Camila? Então, a gente trazer esses elementos aí para dentro da nossa moradia, para dentro do nosso ecossistema, quer seja a casa, quer seja, né, a nossa unidade de apartamento. Então, olhar com mais carinho para esses espaços livres aí seria uma estratégia muito interessante, né, daqui para frente. E um momento também, já que a gente está falando sobre a saúde da nossa habitação, talvez seja um momento importante da gente dar fluidez às coisas que estão paradas, né? Na arquitetura oriental, a gente fala muito sobre a energia de cada objeto. Então, talvez seja um momento de você olhar para a sua casa, ver aquilo que você não faz e dar um destino correto àquele usuário, se é um eletrônico, se é uma roupa, e colocar nas paredes da nossa casa, e colocar nos espaços da nossa casa aquilo que nesse momento nos dá valor, né? Então, que nos define como pessoas, ter mais representatividade dentro desses espaços de elementos que nos fazem bem, porque a nossa habitação, ela também influencia nos nossos aspectos psicológicos e emocionais. Se você tem muita coisa entulhada dentro da sua casa, e às vezes, gente, o entulho não é assim, uma bagunça, não. Às vezes é muito armário só dentro de casa. Então, a gente também vem numa cultura em que é tudo colocar armário, não tem muito espaço livre, não tem espaço aberto. Então, você quer fazer um exercício, você não tem aonde. Então, às vezes, a limpeza da casa é também diminuir a quantidade de armários que a gente tem na casa. Porque todas as vezes que eu tenho um armário, eu tenho um monte de coisa dentro que eu não sei para que serve. Uhum. Então, assim, pensem, quando vocês forem fazer um projeto, de não deixar aquela cozinha, assim, imensa, cheia de armário, ou aquele quarto, ou aquele escritório cheio de coisa, e diminuam essas coisas, deixando coisas que tenham maior representatividade. Então, se eu estiver dentro do meu quarto, o que é que dentro daquele quarto precisa ser observado? O que é que precisa ter ali dentro? Se não é uma mesa de trabalho, aquela mesa de trabalho está no lugar errado e precisa ir para outro lugar. Então, essa reorganização das energias, essa organização do nosso ninho, né, também faz com que a gente tenha outros aspectos emocionais e que se trabalhe outros aspectos e questões emocionais dentro da nossa casa. E aí, gente, não é do dia para a noite que isso acontece, não. A gente vai precisar criar pequenos hábitos e pequenas mudanças de comportamento vão fazer com que a gente perceba esses espaços de maneira diferente. Então, se eu nunca vou até a varanda, é um excelente momento de eu ir até a varanda, e aí eu começar a olhar para ela e pensar o que ali pode ser reorganizado. Muitas vezes, quando a gente reorganiza os espaços, a gente reorganiza os nossos espaços interiores. E muitas vezes a gente acomoda sentimentos, pensamentos que não são tão positivos e que são muito importantes de serem feitos agora. Então,
como uma metodologia da gente trabalhar nosso cérebro, do funcionamento do nosso cérebro, trabalhem com pequenas mudanças para construir grandes mudanças. Então, eu vou ter pequenas metas. Se eu, por exemplo, gostaria de projetar mais de maneira sustentável, eu preciso ler sobre sustentabilidade. Se eu quero que a minha casa tenha mais sustentabilidade, eu preciso ler sobre isso, mas eu não vou botar 5 livros para eu ler, não, tá? Minha meta vai ser, a minha meta vai ser eu ler uma página por dia. Certo? Então, se a gente conseguir ler uma página por dia, no final de 30 dias eu vou ter lido 30 páginas. Se você colocar que você tem que ler aquele livro naquela semana, no final de não vai ter lido livro nenhum. Eu já não tenho esse autocontrole, não, de uma página por dia, não. Mas é para estabelecer novos comportamentos, Mislene. É verdade. É de leitura de pilhas. Aí a gente vai ter que fazer tira o livro de Mislene. Estou proibida de trazer livros para casa. Nessa questão de expurgar as coisas, agora é só digital, né? Que é escondido, ninguém sabe da biblioteca. Mas é isso. Essa é a vantagem. Então, gente, criem pequenos hábitos, como o Fernandinha está falando, é uma cavalgada mesmo. A gente tem que fazer um passinho de cada vez para trazer para a arquitetura uma grande mudança de conceito, de concepção. E não só para a arquitetura, mas também para a sociedade. Se a gente conseguisse movimentar a arquitetura a ponto da sociedade melhorar sem perceber que está melhor, nós teríamos feito um ganho político inestimável. E um ganho ambiental. Pessoal, só intervindo, mas só para tentar deixar mais dinâmico, caso alguém deseje fazer alguma colocação também por microfone, é possível, tá? Acho que fica mais interativo também, ou caso desejem, podem ser postos também pelo chat. Mas enquanto o pessoal está trazendo isso, eu gostaria até de compartilhar um pouquinho a reflexão que vocês estavam trazendo. Eu recentemente me mudei antes da pandemia, e aí a gente não tem muito ainda a propriedade da nossa casa, né? Então ainda é tudo muito novo, e depois que a pandemia ela começou, a gente de fato tem que ficar, né, em 4 paredes e passando a conviver e a conhecer nossos espaços. E aí foi quando, pelo menos assim, experiência própria, a gente começa, como vocês bem falaram, a buscar onde é que está o sol, qual é a janela que eu consigo ter mais contato com o sol, para pegar um sol pela manhã, que espaços eu posso utilizar da minha casa para plantar alguma hortaliça, ou para ter mais contato com o verde, que a gente tem essa necessidade, muitas vezes, que a gente nem percebe, né? Assim, particularmente, eu sempre tive essa necessidade, mas eu acho que a gente agora, estando dentro de casa, parece que essa necessidade é mais latente desse contato com o verde, né? Acho que a gente olhar para a praia, a gente ir para a praia, olhar o mar, hoje tem um significado diferente da gente antes da pandemia. E a gente está dentro do Parque das Dunas, aqui na nossa cidade, ela vai ter uma percepção muito diferente do que a gente tinha antes. Então, nessas lives que a gente vem vendo, eu escutei até de um profissional que ele disse, pós-pandemia, muitas vezes a gente vai pensar muito nos espaços públicos, como é que eu posso interagir mais com as pessoas, como é que a gente pode ter espaços de maior convívio, de cidades que são feitas para pessoas, e não simplesmente para carros, né? Assim, vocês bem falaram do nosso plano diretor, da gente ter uma cidade quase construída para carros, e a gente agora, muitos já tinham, obviamente, essa percepção, mas eu acho que essa experiência que a gente está vivendo está ampliando essa percepção de que a nossa cidade e a nossa casa tem que ser feita para pessoas, né? E aí, eu trago só um pouquinho dessa colocação mesmo, não como profissional da arquitetura, obviamente, mas como uma pessoa que utiliza o celular, e a gente está realmente refletindo sobre os nossos espaços, eu reflito sobre o lixo que a gente gera, onde é que eu estou acondicionando na minha casa, se eu quero fazer coleta seletiva, qual espaço eu posso utilizar na minha casa para fazer essa separação,
Então, a gente tem aqui vários, Mislene, aí os livros que Camila tanto falou, ela foi trazer os dela, já já você traz os seus aqui para compartilhar. Então, é só um pouquinho dessa colocação e dessa troca que eu gostaria de fazer com vocês. Perfeito, Mari. E é isso mesmo. Pensar onde a gente coloca nosso lixo é uma coisa muito interessante. Pensar quanto lixo a gente produz, né? Não sei se vocês conseguem trabalhar aí na sua casa o lixo, mas é bem interessante. Sim, conseguimos. Aqui a gente lava tudo, eu separo. E, assim, até uma outra reflexão que eu gostaria de trazer a gente percebe hoje, eu sei que é fugindo um pouquinho, mas a gente está falando dos nossos espaços, né? A gente percebe hoje a quantidade de lixo que a gente está gerando. E a gente trouxe para reflexão aqui no condomínio que eu vivo, né? E muitas pessoas partiram, a partir desse momento de isolamento, a perceber que, de fato, a gente precisa ter, por exemplo, uma casa do lixo no nosso prédio maior, ou que seja reorganizada de uma forma em que a gente possa permitir a prática da coleta seletiva, que a gente, por exemplo, possa, quem sabe, venha fazer compostagem no condomínio. Então, pronto, fantástico. Então, eu acho que, assim, é um exemplo do que a gente vive e Camilinha está trazendo literatura, né, professora Miss, professor Giovanni estão trazendo respaldos técnicos, né, de pessoas que já vêm discutindo sobre isso há bastante tempo, né. Vou continuar, viu? Vou trazer minha biblioteca toda para cá. Mas é isso mesmo. E eu acho que assim, a discussão de cidade, a discussão de cidade saudável não tem como deixar de passar pelo lixo. A mesma forma como eu vou falar sobre uma arquitetura sustentável, eu tenho que saber de como foi extraído aquele material, de onde foi extraído e quanto tempo demora para chegar dentro da minha obra, como ela é organizada dentro da minha obra, quais são as estratégias de projeto, né, de concepção de projeto que eu estou usando, e para onde vai esse resíduo depois. Então, se eu estou construindo um monte de concreto, eu não estou fazendo uma obra sustentável mesmo que ela atenda a todos os padrões de eficiência energética. E aí a gente tem toda uma questão que fala sobre o nosso lixo, né? Não só o lixo que a gente produz em casa, mas o lixo que a nossa própria casa é, depois de que ela tem a sua vida útil finalizada. Então, tudo isso acaba voltando para a arquitetura e trânsito e todas essas discussões. Mas eu acho que é isso. Para fechar, não sei se Miss Lene quer fazer alguma colocação, ou o Giovanni queira fazer alguma colocação nesse momento. Não, acho que só agradecer a discussão, acho que foi muito rica, né? Acho que esse momento que a gente está em casa também nos permite estudar um pouco mais sobre esses processos e tudo que está acontecendo. E eu acho que nós, inclusive, na missão aí de docente, a gente vai vir com outro olhar também sobre as práticas de ensinar, né? As práticas de ensinar esses critérios aí, né, na forma de projetar. Então, acho que está nos permitindo também esse ensaio, né, esse exercício aí. E aí, queria agradecer, né, o Camila, o convite, a compartilhar, né, com a minha colega aí de formação, com o meu ex-aluno, tão fofo, né? Eu sou professora desse rapaz de barba aí, tão inteligente, né? Então, é Fale isso. do topete dele, tá bonito. Tá lindo o topete dele, eu elogiei hoje o dia todo e o topete desse rapaz. Tá lindo, Giovana. Obrigada, Camila. Ah, que ótimo, Miss. Sempre vai ser minha professora, para sempre. Então, desde a graduação, que ela me dá aula e me ensina, e até hoje também aprendo demais com essa mulher incrível. Também quero agradecer muito a participação de todos que estão aqui, que contribuíram com as discussões. Também trazer uma reflexão final para todos. A gente também pensa nas habitações de interesse social, né? Habitações mais populares, mais simples, e como é que a gente pode trazer, incorporar essa discussão para esse tipo de habitat. Que uma coisa também é a gente pensar numa habitação, um condomínio que tenha condições de a gente ter ventilação, iluminação e vários pontos que a gente acabou discutindo aqui, e até poder aquisitivo para viabilizar tal coisa. E outra coisa também é quando a gente pensa em discutir as habitações de interesse social, habitações populares, que muitas vezes não tem essa condição também de trazer o conforto, de trazer a qualidade ambiental para dentro dos habitats, para ter habitações mais saudáveis também. Então,
acaba sendo, quando a gente estuda um pouquinho sobre edificação e conforto na edificação, a gente vê que a edificação, quanto menor o seu volume, quanto menor a edificação, mais ela é frágil, mais ela sofre, mais ela tem variação de temperatura, porque ela tem mais contato quando ela é menor, ela tem mais contato com o meio externo, e quanto maior a edificação, quanto mais robusta essa edificação menos ela sofre com as variações do clima externo. Então, se está quente lá fora, a habitação popular ela fica quente rapidinho. Se está frio lá fora, a habitação popular ela fica frio rapidinho. Então, realmente, ela acaba sendo mais frágil nesse sentido. Eu acho que cabe a gente pensar também como é que a gente pode ajudar a trabalhar esse tipo de projeto, ou trabalhar esse tipo de habitação, levando conforto para as pessoas com menos, talvez, menos recursos, né? Então, acho que isso é um desafio e espero que vocês reflitam sobre isso. Se quiserem bater um papo sobre isso, estamos aí para mais discussões. Obrigada, Mislene, obrigada, Giovanni. E a minha fala final, para passar a palavra para a Mariana, valorizem mais do nosso produto, né? Valorizem o pequeno produtor, conheçam de quem vem o alimento de vocês, que vocês consomem, lembrem quais são os nossos rios na cidade, visitem esses espaços quando a gente tiver a oportunidade, e eu acho que uma coisa que eu gostei muito que eu vi, né, a gente fala agora da Nova Zelândia e da Austrália, nesse momento, é que eles têm nos produtos deles a marca que é produzido na Austrália, produzido na Nova Zelândia, produzido. Então, vamos valorizar o produzido no Brasil, né? Vamos valorizar o produzido em Natal. Isso fará toda a diferença sobre os nossos padrões de consumo, e aí sobre a nossa redução do lixo, sobre a nossa organização dos lares, e sobre a nossa mudança sobre as cidades. Então, como a gente pode ver, quando a gente move o pequeno, é possível mover o grande. Obrigada, Mariana, uma boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite aí do UniRN. Obrigada, Giovanni e Mislene, por compartilharem comigo.